É, galera, terminou Invencível e já estamos naquela expectativa para a próxima temporada. Ainda mais depois de uma terceira temporada que muitas pessoas estão dizendo que foi a melhor temporada até agora do Invencível. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o que deve acontecer na temporada 4 de Invencível. Até onde nas HQs eles devem adaptar nessa quarta temporada. Quem que vai ser o grande vilão da quarta temporada? Também vamos conversar um pouco sobre os ganchos que tivemos na terceira, como a questão dos poderes da Eve, os reanimes invencíveis e a questão do Conquista estar preso numa instalação do Cecil. E não tem como fazer esse vídeo se a gente não falar alguns spoilers que acontecem nas HQs. Eu já dei o recado, vamos começar? Roda a abertura. E pessoal, só antes da gente começar, eu queria agradecer todo mundo que virou membro recentemente aqui no canal. O último membro que se inscreveu aqui foi o Breno Reis. Muito obrigado, Breno, tamo junto. Não se esqueçam que no próximo domingo a gente vai ter uma live com um convidado especial. Se você ainda não é membro e quer participar dessas lives, considere de se inscrever como membro. Valeu, gente, muito obrigado. Então, gente, vamos começar falando sobre essa temporada 4 do Invencível. Existe uma expectativa muito grande para a temporada 4, porque a temporada 3 do desenho termina adaptando a HQ número 65, que é a última edição da saga do Conquista. Imediatamente depois da saga do Conquista, a HQ inicia uma saga chamada Preparativos de Guerra, e vai contemplar as edições 66 e 67. Essa é uma saga extremamente importante e que vai focar apenas no Nolan e no Alan, o Alien. Só que para a animação do Invencível, eu acho muito improvável eles começarem uma temporada com um episódio focado no Nolan e no Alan. É por isso que provavelmente o episódio 1 da temporada 4 seja algo envolvendo a adaptação da HQ número 68. É aqui que a gente vai começar a ver os primeiros desdobramentos da nova filosofia do Mark, de que de vez em quando ele pode querer matar as pessoas. E o que acontece? O Invencível, ele não vai saber dosar isso no primeiro momento, porque ele entende que sim, o Levi foi passado do limite, tinha que matar o Levi, o Conquista também passou do limite, tinha que matar o Conquista. Agora, quando tiver uma outra ameaça, o Mark vai ficar se questionando se ele deveria matar ou não. Esse é um dos pontos do arco do Mark que a gente vai ter ao longo dessa temporada, ou pelo menos até a metade dessa temporada. Também nesse primeiro episódio de retorno de temporada, que deve acontecer o jantar da família da Eve com o Mark, e que a gente deve ver um pouquinho mais da personalidade do pai da Eve. Tem uma página nessa edição 68 que é muito emblemática envolvendo o pai da Eve, que eu acredito que eles vão adaptar fielmente com o que acontece nos quadrinhos. Agora, falando um pouco da Eve, uma das coisas que ficou em aberto em relação à temporada passada é que ela materializou o uniforme do Mark e a gente vê que os poderes dela meio que estão derretendo. Esse é o momento da HQ que ela não vai estar conseguindo utilizar seus poderes direito. Isso também vai se correlacionar com uma outra coisa que vai acontecer na vida da Eve. E aqui, cuidado, porque é um spoiler muito grande. Mas a Eve, no final da edição 68, a gente fica sabendo que ela está grávida. Agora vocês entenderam porque tinha aquela cena de jogar PlayStation depois do funeral, né? Pois é, o Baby foi concebido ali. Mas bem, a Eve, nesse momento, ela não vai querer ter um bebê, ela não vai conseguir reagir muito bem a essa informação, e ela vai omitir isso do Mark e focar só na carreira dos dois, naquele lance empresarial que os dois tinham de proteger alguns lugares como super-heróis. Ela vai fazer isso porque na cabeça da Eve, ela quer conseguir rapidamente uma casa para morar com o Mark, para casar com o Mark, e aí ter o filho com o Mark. Mas à medida que o tempo vai passando e ela não consegue falar com o Mark, aí ela vai cogitar em não ter o bebê. Só que assim, ó, parte desse arco da Eve vai ficar bem em stand-by na temporada, porque quando realmente começar a Guerra Viltrumita, a HQ deixa completamente de lado todo mundo que tá na Terra. Esse primeiro episódio também vai ser importante para mostrar que o Oliver mudou um pouco a sua aparência de novo. Agora ele vai estar na sua fase adolescente, digamos assim, e a partir de agora ele não vai envelhecer tão rapidamente como antes. Ele ainda vai envelhecer, só que num ritmo mais humano, digamos assim. Outra coisa é que o Oliver vai ter um novo uniforme e a pele dele vai deixar de ser tão roxa como era antes. Falando um pouco do Conquista e aquele gancho dele ter sido preso, esse plano do Cecil é uma porcaria. Assim que o Conquista recupera sua consciência,
ele vai conseguir fugir daquela prisão na primeira tentativa. E o Cecil, percebendo a M que ele fez, não vai contar nada pro Mark. O que é uma péssima ideia, e o Conquista é um dos personagens que vão ser muito importantes nessa temporada. Então, pro episódio 1, eu tô basicamente esperando a adaptação da edição número 68. Agora, pro episódio 2, aí sim eu acho que a gente vai ter aquele episódio só focado no Nolan e no Allen. Toda temporada tem um episódio focado no Allen, e eu acho que essa tradição vai continuar. Para esse episódio 2, eu acredito que eles vão adaptar as edições 66 e 67, que é aquilo que eu falei da saga Preparativos de Guerra. Lembro que na temporada 3, o Nolan revelou que só existem 50 Viltrumitas vivos. É na edição 66 que a gente descobre o porquê. Acontece que quando os Viltrumitas estavam expandindo o seu império, surgiu um vírus que eles chamavam de praga, e que foi um vírus devastador que matou tipo 99% da população Viltrumita. É por isso que a Terra é tão importante para os Viltrumitas, porque o DNA humano é o mais compatível com o DNA Viltrumita. E é isso que realmente o Império Viltrumita quer da Terra, fazer desse lugar um planeta de procriação, para expandir os números de Viltrumitas. Depois de revelar tudo isso, o Nolan então passa a acompanhar o Allen naquela base da Federação dos Planetas. Vocês lembram daquela plot envolvendo os livros do Nolan, né? Essa plot finalmente vai ter um payoff, porque naqueles livros tinham segredos de como derrotar os Viltrumitas. São várias pequenas coisas que podem derrotá-los. Uma delas é a arma que o Space Rider utilizava. É por isso que nesse episódio 2 dá para fazer 100% focado no Nolan e no Allen, porque nessas duas edições eles ficam boa parte da história procurando aliados e armas e venenos que podem atingir os Viltrumitas. Esse daqui é meio que o spoiler leve do que pode acontecer nesse episódio 2. Agora eu vou dizer o spoiler pesado e que envolve o Tadeus, aquele Viltrumita que está disfarçado e ajudou o Allen. Bem, acontece que esse Tadeus é o cara que criou o vírus Praga. E eles estão desenvolvendo mais uma mutação desse vírus, porque caso tudo dê errado, eles vão utilizar o vírus para derrotar os Viltrumitas. Custe o que custar, e isso iria matar todos os Viltrumitas. Inclusive, claro, o Omni-Man, o Invencível e o Oliver. Assim, e talvez nesse episódio a gente vá ter algumas cenas bem engraçadas envolvendo o casal Allen e Talia. E o Nolan, coitado, tendo que dormir no apartamento deles. Seguindo aqui com os episódios, o episódio 3, eu acredito que vai adaptar as HQs 69 e 70. Que é onde acontece aquela invasão dos Sequits. Lembra que ficou em aberto lá o astronauta que tem um Sequit na cabeça? Pois é, isso vai resultar numa pequena saga de 2 edições, e que tem um grande plot twist nessa saga, porque vão acontecer 2 invasões ao mesmo tempo. Vai aparecer uma nova personagem chamada Universal, que lembra um pouco a personagem Grande Barda da DC, e ela é uma imperadora que está atrás de fontes de energia para o seu planeta, que é um planeta tão grande que está ficando sem energia, e ela precisa invadir esses outros planetas para roubar energia. Como vão acontecer 2 coisas ao mesmo tempo, o Mark e a Eve vão cuidar dessa Universal, enquanto que os Capes e os Guardiões vão cuidar da invasão dos Sequits. Só depois que a Eve derrota essa Universal, que o Invencível realmente pode focar na invasão dos Sequits. E é aqui que deve entrar o grande spoiler dessa saga, que envolve a dificuldade que os heróis têm de deter essa invasão, porque eles realmente vão ter muita dificuldade de deter o astronauta com o Sequit na cabeça. É por isso que o Mark vai tomar uma decisão bem polêmica, que é de matar o hospedeiro humano, o astronauta, que tá com o Sequid na cabeça. E isso é extremamente questionável, porque o astronauta era um inocente. Ele que estava sendo controlado, e o Mark matou ali, porque ele entendeu naquele momento que não tinha outra opção. Os outros personagens não vão reagir muito bem com essa atitude do Mark. Até o Cecil vai entender que ele passou do limite. E o Mark também vai ficar muito mal por ter matado essa pessoa, porque ele entende que era sim o último recurso, mas ele também sabe que isso foi um exagero dele. O episódio 4, eu acho que vai ter alguma relação com aquela cena pós-crédito da temporada 3, que a gente vê o Dark Blood invocando um demônio, informando, né, que uma pessoa ficou com um coração negro e que vai ser possível invocá-lo para o inferno para tentar trazer um cara de volta ao trono. Isso daqui não acontece nas HQs, tá? Então não tem como a gente saber exatamente como que eles vão envolver essa história, mas por causa das entrevistas do Kirkman, a gente sabe que realmente vai envolver
o Mark ir pro inferno. E pra mim, já que eles estão falando desse negócio do coração tá corrompido, o melhor momento pra fazer isso é quando o Mark matar esse astronauta. Toda essa plot é uma história que eles não chegaram a fazer nos quadrinhos, mas que eles queriam fazer, só que por algum motivo, por conta das edições, por conta de ritmo, eles acabaram não fazendo na época. Talvez algumas pessoas entendam que isso seja meio filler, né? Mas tudo isso vai estar interligado com esse arco do Mark de entender essa nova fase da vida dele que envolve matar as pessoas. Porque, ok, ele passou do limite, ele tá matando, mas quando que ele tem que decidir que vai matar ou não? Quando que ele tá autorizado a matar? Esse episódio 4, então, vai ter o Mark indo pro inferno, fazendo alguma coisa, e finalmente voltando pra Terra. E aí sim, a partir do episódio 5, que a gente deve ter a adaptação da saga Guerra Viltrumita, que é uma das maiores sagas do Invencível. E essa é uma saga que não começa na HQ do Invencível. Ela começa numa HQ tie-in, que eles chamaram de Invencível Retorna. Então, se você tá lendo o quadrinho, quando você pular da edição 70 para 71, você vai perceber que tem uma outra história no meio delas. Essa HQ é extremamente importante, porque é aqui que a gente vai conhecer o grande vilão da temporada e do universo Invencível, que é o Thrag. Assim, gente, ele é o Freeza do Invencível. Eu adoro as comparações com Dragon Ball, porque sempre tem um paralelo muito bom. Mas ele é o Freeza do Invencível. Ele é o grande regente do Império Viltrumita. A primeira aparição dele deve ser exatamente como nas HQs, que é quando o Conquista reaparece na história para dizer que falhou na sua missão na Terra. E a gente vê que o Conquista tem até medo do Thrag. Eu espero que esteja falando certo esse nome, hein? A tendência é a temporada 4 e até uma luta do Thrag com o Invencível. Então esse não é um daqueles casos que o cara vai ser apresentado numa temporada e depois só vai voltar na outra. Não, ele vai ser introduzido e a gente já vai ver ele lutando na temporada. Esse negócio do Invencível matar uma pessoa realmente deve afetar ele. Tanto é que depois, quando ele vai conversar com o Cecil, ele admite que passou dos pontos ali naquele caso do astronauta. O que realmente deixa ele preocupado é que ele sente que, ao abrir essa porta de poder matar essas pessoas, ele tá agindo muito mais como seu pai. Ele vai pedir um conselho para aquele cara que faz os uniformes, e é com isso que ele vai voltar a usar o uniforme clássico do Invencível. Se você gostava daquele uniforme azul com preto, eu sinto muito, mas ele não vai durar muito tempo não. Eu, pessoalmente, prefiro esse amarelo com azul, eu acho muito bonito. Mas a ideia toda é ele voltar a usar o uniforme clássico para ele lembrar do que era, da versão que ele costumava ser. Outra coisa muito importante que acontece nessa HQ é que o Nolan e o Allen chegam na Terra para conversar com o Invencível. Inclusive, esse é o gancho perfeito para terminar o episódio, né? O Nolan tá na Terra para recrutar alguns heróis para ajudarem ele na Grande Guerra Viltrumita. E essas pessoas são o Mark, o Oliver e um super-herói chamado Tech Jacket. Esse Tech Jacket apareceu na temporada 3. Ele é aquele cara que fica lutando no espaço com um Invencível. Esse cara é meio que para ser um Homem de Ferro com besouro azul. Só que assim, para participar dessa guerra, o Mark vai ter que ficar longe da Terra. E vai ser uma missão que ele pode até não sobreviver. É por isso que o episódio 6 deve basicamente ser a adaptação da edição 71, que mostra o último dia do Mark antes de viajar com seu pai para fora da Terra. Nesse dia, acontece uma invasão flaxaniana. Vocês lembram deles, né? Apareceram lá na primeira temporada, e aqui eles vão voltar. E essa é uma coisa que parece só uma invasão alienígena, uma coisa cotidiana que eles têm que resolver no universo Invencível, mas a verdade é que tem uma das maiores consequências da história dessa HQ. Porque durante a luta, o robô e a garota monstro vão entrar num dos portais dos Flaxanianos para deter eles direto no planeta deles. E eles não vão mais voltar mais nessa temporada. Vão ficar um bom tempo fora. Quando eles voltarem, a aparência deles já vai ser de adultos. O episódio também não vai ser só de despedidas do Invencível, porque também vai acontecer um diálogo do Nolan com a Deb. E vai ser aquele negócio da Deb não aceitando nenhum tipo de desculpas do Nolan. O Omni-Man depois vai conversar com o Oliver e vai permitir que ele viaje junto nessa guerra. E ainda deve ter toda uma despedida do Invencível com a Eve. E a Eve não vai falar que ela tá grávida. E bem, basicamente o episódio 6 vai terminar com eles indo para o espaço e praticamente iniciando, né, realmente o arco Guerra Viltrumita. E os episódios 7 e 8 realmente devem adaptar esse pedaço da HQ, que vai da edição 72 até mais ou menos a edição 78. O ponto todo é até onde eles vão adaptar. Porque da 72 a 78 talvez seja muita coisa para 2 episódios. Até acho que dá para encaixar, porque acontece muitas coisas.
Até não parece que são muitas HQs, mas é que acontece muita coisa, é um vai e volta, são muitas lutas. E se você gostou da luta do Conquista contra o Mark, cara, as coisas vão ficar desse nível pra melhor agora. Agora é Dragon Ball na veia e eles vão lutar no espaço. É muito foda agora. Quando eles dizem Guerra Viltrumita, eles não estão brincando. É Guerra Viltrumita. Eu só não tenho toda essa certeza que eles vão adaptar até a edição 78. Isso porque na edição 76 acontece um negócio, uma luta que é muito foda, que poderia ser um gancho perfeito, um cliffhanger muito foda para uma temporada 5. Eu vejo essas duas alternativas. Ou eles terminam a temporada 4 terminando a Guerra Viltrumita, na edição 78, com o Mark voltando para a Terra e vendo o que mudou na Terra no último ano que ele fica fora. Ou então eles terminam na edição 76, no cliffhanger que tem nessa edição 76, e deixam a finaleira mesmo dessa saga pro primeiro episódio da 5ª temporada. De um jeito ou de outro, eu acho muito difícil o desenho ir muito mais longe do que a edição 78. Porque a 79, que envolve o Mark de volta à Terra, já tem toda uma cara de início de nova temporada, sabe? Com ele reencontrando a Eve, e são realmente coisas que eu acho muito difícil eles terminarem a temporada com isso. Ou termina com ele voltando pra Terra, ou termina no cliffhanger da edição 76. É só porque 2 episódios pra essa saga inteira talvez seja muito apertado. Mas também dá pra fazer em 2 episódios. É só uma opinião minha que talvez fique muito apertado. O ideal, na minha cabeça, são 3 episódios. Ah, Gabriel, mas fizeram um Conquista em um episódio. Tem 3, 4 edições ali. A saga do Conquista, ela é mais fácil de você adaptar no desenho, porque é basicamente porrada. Não tem muitos diálogos ali do Mark com o Conquista. E aí é fácil de você colocar tudo num episódio. Mas a da Guerra Viltrumita tem muita coisa, é muito diálogo. Muitas histórias em paralelo, sabe? É por isso que eu acho mais difícil mesmo. E eu contaria aí com 3 episódios. Mas isso também não quer dizer que a Guerra Viltrumita seja mais legal do que a saga do Conquista. São todas muito foda, essa é a verdade. Pessoalmente, eu acho mais legal a saga da Guerra Viltrumita, porque essa guerra é uma coisa que eles estão construindo desde as primeiras edições. Existe todo um build-up que vai subindo, e depois de tanta construção, a gente finalmente vai ver isso. Agora, só lembrando que o quadrinho do Invencível não termina na edição 79 e 80. Vai até a 144. A temporada 3 terminou na edição 65. Ou seja, a gente tem, no mínimo, mais 3 ou 4 temporadas. A verdade é que tem muita coisa ainda no Invencível. Esse build-up que eles estão fazendo para a Guerra Viltrumita é muito bem feito, só que também vai ter muitas outras coisas, as consequências dessa história, que vão ser desenvolvidas ao longo de muitos outros arcos. Outras coisas que vão ficar pendentes para a temporada 5 é a questão da Eve ter tido o bebê, da Eve ficar sem o Mark por um ano inteiro, a questão do Levi, e talvez a mais importante, a da garota monstro e do robô terem ficado lá no Império Vlaxtaniano. Isso daí é extremamente importante. E assim, galera, eu acho que eu passei a limpo tudo que deve acontecer nessa temporada 4, só lembrando que às vezes o Invencível adianta algumas sagas, alguns arcos de personagens. O que eu falei aqui é uma especulação, entendendo a narrativa que eles fizeram na 3ª temporada, o ritmo que eles deram, tentando fazer esse mesmo ritmo para a temporada 4. Se nessa temporada 3 eles adaptaram mais ou menos 15 edições, para a temporada 4 eles também podem adaptar mais ou menos 15 edições, que dá mais ou menos o final da Guerra Viltrumita. E eu falei no formato de episódios, mas é só para vocês visualizarem com mais facilidade. Daqui a pouco o desenho encontra uma outra forma de contar essas histórias. Como, por exemplo, juntar o episódio que eu falei que ia ter só o Nolan e o Allen e colocar alguma coisa do Mark acontecendo ao mesmo tempo na Terra. Existem várias formas de contar essas histórias. Eu só tô tentando dar uma ideia geral do que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem aqui. E no mais, vocês estão ligados? Dali Invencível. Esse foi o vídeo conversando da temporada 4 de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.